Olá pessoal, hoje na nossa aula de História nós vamos estudar sobre o Brasil e os períodos históricos. Para a gente chegar nos dias de hoje, muitos fatos aconteceram, né? E nós nos tornamos uma grande nação. O primeiro dele foi o ano de domínio português. Nesse período ele vai do ano de 1500 até o ano de 1534 e ele pode ser chamado de período pré-colonial. Os portugueses, evoluídos com o comércio asiático, não tinham gente suficiente para iniciar o domínio efetivo do Brasil. Então, todos os contatos eram feitos nas costas, negociando com os índios a extração do pau-brasil. Nessa época, foi muito importante a expedição comandada pelo Martim Afonso de Souza, que em 1532 fundou a primeira vila brasileira, São Vicente, e logo depois ele fundou a vila de Santo André, e ambas é o atual estado de São Paulo. Então, gente, esse longo período é caracterizado pelas lutas entre brancos e índios e pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para a lavoura na cana-de-açúcar. Então, esse período é o período colonial. A valorização do produto açucareira aumentava a procura por escravos, pois, por volta do século XVI, o açúcar era considerado um artigo de luxo na Europa e era vendido por grama nas fábricas. A cultura de cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. O período colonial foi o mais extenso da nossa história e foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação, fruto do domínio português e da cobrança de impostos. Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenando-se, ou seja, eles foram se misturando a outras raças. Foi no Brasil colonial que se deu a mestiçagem brasileira, quando teve a grande mistura de raças, né? Aí, gente, no período imperial, com a chegada do Dom João à corte portuguesa em 1808, iniciavam-se várias mudanças políticas e administrativas no Brasil. E essas mudanças culminaram com a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, ao de Portugal, Algarves. Nesse período, destaca-se a criação do Arquivo Militar, da Empresa Régia e do Banco do Brasil, das fábricas de pólvora e do Jardim Botânico, e também as instalações das escolas médicas e do museu, das bibliotecas reais e da Academia Militar. Como você pode ver aí, nós temos o Dom João VI e a Princesa Isabel, que num período relativamente curto, em 1822 até 1899, os fatos marcantes aconteceram na nossa monarquia, que é o regime de governo em que o poder é exercido pelos reis e os imperadores. Então, teve a independência do Brasil em 1822 e a Lei Áurea, que foi a Princesa Isabel que assinou a carta que libertou os escravos do cativeiro, que foi em 1888. O período republicano ele teve início no ano de 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia. O imperador do Brasil, que era o Dom Pedro II, e toda a família real, eles foram obrigados a deixar o Brasil. Então, gente, é assim. No período colonial, ele é caracterizado pelas lutas entre brancos e índios. Foram fundadas muitas cidades e o povo brasileiro foi miscigenando-se. No período imperial, o Brasil se tornou independente em 1822. Foi assinada a Lei Áurea, que libertou os escravos. E no período republicano, o imperador e toda a família foi obrigada a deixar o Brasil e iniciou-se a queda da monarquia pelas Forças Armadas. No período imperial, aconteceu a independência do Brasil e a monarquia foi derrubada no período republicano, certo, gente?
Então pronto, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Leia o livro, tá certo? Para você responder as questões com bastante exatidão. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau, povo.